Meus irmãos e minhas irmãs, já há 2 semanas que a liturgia, no seu cuidado pedagógico conosco, ela vem insistindo em alguns elementos que precisam, se dizemos que somos cristãos, estar bem claros ao nosso pensamento, bem nítido nas nossas ideias, como fundamento do nosso pensar, do nosso agir, do nosso mover todo dia. São 2 pensamentos que estavam nítidos. Há 2 semanas, a liturgia nos dava o caminho de Deus como centro da nossa vida. E recordava essa ideia, esse chamado, essa realidade. Um cristão é aquele que tem Deus como centro da sua vida. Um pensamento que parece óbvio, mas não é tanto assim quando no cotidiano nós vamos experimentando os contextos da vida e somos desafiados a sustentar essa escolha, manter essa escolha. Há 1 semana, o desafio era ser vigilante quanto a essa fé, quanto a ter Deus como centro da vida, ter a postura, ser santo, ser atento àquilo que já que recebemos dos nossos antepassados, sobretudo a segunda leitura mencionava isso, da fé de Abraão, a fé de Isaac, Jacó, até os nossos dias. E a postura era ser santo, ser atento, vigilante, a ter Deus como centro da vida. Ser santo agora, ser santo no momento presente, fazer de Deus o tesouro da vida agora, amando o próximo que Deus nos coloca diante de nós. E hoje, em sequência desse cuidado pedagógico, nós ouvimos o Cristo dizer: eu vim trazer fogo, eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Que fogo é esse? É esta fé, da qual estamos, sobretudo, há 2 semanas falando e chamando a vigilância. É a fé, é o fogo de Cristo, o fogo que Ele quer ver aceso, é a fé de cada um aderindo a Ele, transformando o mundo, começando pela atitude de ouvi-lo e depois realizar o que Ele nos mostra como caminho. E Ele fala desse fogo. Esse fogo é o caminho percorrido, é a fé. A fé que acontece no caminho percorrido. A fé que acontece no caminho que nós fazemos cada dia, quando olhamos o programa que temos, a agenda que temos, os encontros que temos. Um caminho em que eu preciso, se tenho Deus claro e sou vigilante, e sou atento a fazer dele o meu tesouro, um caminho que me leva a superar o pecado, superar a tendência a fazer os rumos sem Deus, superar a tendência a criar, compor, trazer as coisas da minha vida simplesmente do meu modo. É uma fé que tem Deus como nossa verdade. E ter Deus como nossa verdade é ter o amor para com Deus e com o próximo a partir de Deus como nossa clareza, como verdade. O que fazer na vida? Amar. Amar o próximo como Deus me ama. Amar como sou amado. Essa é a verdade da nossa história. Um cristão, ele não sai por aí perguntando: o que eu devo fazer? Para onde irei? Não, eu tenho um irmão, eu tenho o amor como regra, eu vou amar este irmão. A vida, a fé, acontece no caminho, superando o pecado, vivendo a verdade. E viver é isso para nós. É um convívio claro, um convívio dinamizado pelo amor. Um convívio dinamizado pelo amor que dá sentido a tudo. Um convívio que sabe que no pecado, na distância de Deus, não encontra razões, não encontra todas as respostas para a profundidade que o coração pede. Ouvia outro dia alguém dizer assim, numa discussão entre amigos: você é muito superficial. E o outro que ouviu isso se doeu, porque era verdade. Tinha muita superficialidade na sua vida. Isso incomodou,
Mas dizer que era superficial não bastava, precisava ajudá-lo a ser profundo, a sair das vistas simplesmente da pele, para perceber a vista da fé, a vista do amor, a vida dinamizada pelo amor, que tira a gente da zona de conforto que o pecado coloca, para a vida de amor que Deus nos pede. Esse é o fogo. Esse é o fogo que Deus nos dá, o caminho rompendo com o pecado, porque abraço a fé, entendendo que esse amor é a vida, que dinamizada pelo convívio com Deus. Bom, essa era a clareza, esse é o fogo. E agora, a nossa história, diante dessa palavra, tem uma postura, sim ou não. Cristo disse também que veio trazer divisão. Parece um pouco chocante ao ouvir, eu vim trazer divisão. Mas a divisão, ela é a atitude madura de alguém que, diante de uma escolha clara, vai vivendo a sua vida. Não existe quem queira crescer que não diga, eu escolho isso e deixo aquilo. Eu quero isso e deixo aquilo. Quem quer crescer vai dizer o sim a alguma coisa e mesmo o não e aquilo para a qual disse não, pode até ser bom alguma coisa ali em torno do não, pode ser uma coisa boa, como por exemplo, quando eu quero fazer uma faculdade, eu preciso dizer sim ao rumo que me leva longe. Deixar a minha família é um não posso estar aqui se eu quero fazer o meu rumo. Mas eu preciso fazer o passo do meu rumo. Dói dizer não, mas é preciso mergulhar no sim. Essa é a divisão. Essa é é a palavra que Cristo nos dá em torno da ideia de divisão. Escolher, comprometer-se, ser coerente, decidir-se, assumir, e aqui a fé nos diz, assumir Deus como meu pastor, meu tesouro, meu valor, aquele que me forja, o amor que me compõe. Não ser indiferente. Sabe, quando alguém é indiferente à fé, não entendeu o céu, não entendeu Deus. Por quê? Porque, sobretudo na cruz, nós enxergamos que Deus não é indiferente a mim. Ele podia ter ficado muito tranquilo no seio da Trindade, dizendo, ok, se virem, foram vocês que pecaram, como diz uma expressão, tu que cuide, você que se encontre consigo e se resolva. Muito curioso, mas não. O Filho, unido ao Pai, adere à vontade do Pai, se coloca em ordem de caminho e vem a mim. Ele não me é indiferente. Ele é próximo. O que é a Eucaristia e a palavra, senão o Cristo próximo de mim e atento a mim? E toda essa palavra, ela nos pede uma coisa que é muito interessante, sobretudo no Salmo e na segunda leitura, e também na primeira leitura, mas sobretudo no Salmo e na segunda leitura. Ela gera a palavra empenho. Como é interessante a carta dos Hebreus nos dizer, irmãos, empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto. Ora, se eu sei que Deus é o centro da minha vida, se eu sei que a postura é ser vigilante, se eu sei que o fogo que Ele quer ver aceso é a fé, que é a clareza de Deus como centro, no meu caminho, como minha verdade, como minha vida, e isso gera em mim a postura de escolhê-lo e dividir o caminho que eu não quero fazer por causa de Deus e o caminho que eu quero fazer por causa de Deus. A palavra da carta aos Hebreus é empenho. Empenhar-se com perseverança no combate que nos é proposto. Como? Com os olhos fixos em Jesus.
diante do caminho, não mudar de opinião por causa das condições que se enfrenta, diante do caminho, engajar-se no que faz sentido, como é referente à minha fé, diante do caminho, olhar Jesus, rejeitar o pecado e seguir Jesus, diante do caminho, tomar noção de que a clareza de cada dia, que o que torna minha vida clara a cada dia, é o fato de que o que eu creio, eu celebro, o que eu creio eu rezo, o que eu creio eu vivo. E isso aqui que eu acabei de citar é a síntese do catecismo. O que eu creio, eu celebro, eu rezo e eu vivo. São as 4 partes do catecismo, destrinchadas nesse cuidado pedagógico. Eu queria terminar fazendo menção no desafio do empenho, sobretudo em relação à família. Mais do que nunca, é preciso encher os olhos com o que Deus nos propõe sobre a família. É preciso encher os olhos com o que a fé nos ensina sobre a família. Amor começa a ser construído e amor se transmite neste primeiro núcleo. E ele é tão importante tão importante a ponto de Deus dizer que aqueles que recebem uma vida para cuidar serão aquilo que Ele é para nós, pais. E o pai educa para amar. Outro dia eu perguntei para um sujeito assim: escuta, você sabe ensinar outras pessoas a amarem? Ih, padre, essa pergunta é muito difícil. Pois é, sua mãe topou isso em relação a você. Seu pai topou isso em relação a você. Assumiu você como uma missão de Deus, e a missão de ser aquilo que Ele é, de ensinar a viver aquilo que Ele é, amor. Lidar todos os dias com a certeza de que o amor, como disse o Salmo, o amor é a rocha sobre a qual eu coloco os meus pés. O amor, ele é o cuidado de Deus que me devolve a firmeza aos passos. Então a família é o lugar disso. Encher os olhos com a certeza de que, sim, na família se experimenta o que é preciso para o amor ser compreendido. Se experimenta o desafio de sermos uma só coisa com pessoas diferentes, com jeitos diferentes. E é muito interessante, eu fico sempre pensando na contemplação que os pais têm dos filhos, né? Nossa, mas nós demos o mesmo sustento, mas esse é tão diferente desse a ponto de que quando eu tenho que explicar para esse uma coisa, para aquele eu tenho que usar um outro vocabulário. Mas por que não dá para ser um discurso só? Ah, não dá certo. Pai que é pai, mãe que é mãe, sabe bem que não funciona uma palavrinha só. A regra é geral, mas a didática ela vai dando rumo aqui e ali para a regra geral ser compreendida por todos. Como isso é interessante? É a riqueza que na diversidade de cada um na família, ela é expressa pela mesma realidade. Somos filhos do mesmo pai. O pai que não pode ser esquecido, além do pai que nós temos. O pai que em São José nos é apresentado como um modelo. O pai que depois, e é muito curioso pensar no nosso pai. Nosso pai é tudo que Deus pensou de melhor para nós. Com tudo que tem, de bom e de limite, de acerto e desacerto. O nosso pai nos educa até quando a gente pensa que ia dar tudo certo e não é. Porque Deus compõe amor com tudo o que temos e somos, para nós e para o outro. É um mistério lindo isso. Eu quero terminar entendendo mais do que nunca, sugerindo então, mais do que nunca, que a família como um lugar de forja, a família como um lugar para aprender a gostar de Deus, a família como um lugar para aprender a escutar, perder, para obedecer, crescer, lidar com o difícil, com o fácil. Eu queria lembrar como exercício de santidade para essa semana. Nós guardamos nas 2 últimas semanas, eu pedi que vocês se lembrassem de coisas. As coisas eram, primeiro, na primeira semana, colocar bilhetinhos em casa escrito: és tu, Senhor, o meu único bem.
tanto quanto fosse para sua memória nunca se esquecer dessa verdade. Na semana passada eu sugeri que, como exercício, você tomasse a atitude de prontidão de viver a santidade agora. Serei santo se for santo agora. Farei de Deus o meu tesouro se o fizer agora. Hoje, eu quero lembrar um gesto que o seu pai e a sua mãe tiveram por você na sua infância. Eles te levaram a uma igreja e te batizaram. E na hora do batismo, um rito é muito específico para dizer que a fé foi acesa na tua alma. Nós acendemos uma vela no círio pascal, o círio que nós acendemos na vigília de Páscoa. Aquela vela, o padrinho segura na mão do afilhado e diz: recebe a luz de Cristo. Daí por diante, a nossa vida, ela tem como um sinal toda a chama acesa. Porque ali recorda a nossa fé acesa dentro da alma. E o desafio é ter, quando enxergar uma vela acesa, a pergunta: na minha alma também está acesa a fé? Nessa semana eu queria sugerir a você que acenda uma vela cada dia dessa semana e reze 5 minutos diante dela. Sabe esse fogo que Jesus disse? Que aquele fogo, daquela pequena chama, esteja aceso na sua alma. Responsabilize-se por manter a chama acesa. Me lembro que João Paulo II tinha uma devoção que sempre passava por acender velas. Certa feita, quando a situação na Polônia era muito complicada, ele foi a uma janela do Vaticano, que era voltada para o rumo da Polônia, e acendeu uma vela ali e começou a rezar, desejando que aquela luz se acendesse nos dirigentes da nação, que por causa do poder e seus projetos de poder, se esqueciam de Deus e queriam fazer como estão fazendo na Nicarágua hoje, proibir bispos e padres de celebrar, achando na ilusão de que eles vão ser eternos como Deus é. E o que aconteceu com a Polônia? Caiu o regime que esquecia de Deus. Pois bem, quanta coisa não precisa cair na nossa vida e quanta coisa não precisa estar nítido ao nosso pensamento. Nessa semana, acenda uma vela e reze 5 minutos. Sabe, responsabilize-se por manter acesa esta chama na tua alma, para que este fogo que está aceso diante dos seus olhos signifique, se Jesus te encontrar nesse momento, que a sua fé, como ele disse, como gostaria que já estivesse acesa, ela está, assim como a chama que está diante dos seus olhos. Que Deus nos ajude. Amém.